Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um encontro versando sobre o tema que nós já vínhamos falando, né? Que era a discussão em torno da chamada Semana de Arte Moderna, que foi o grande evento ali no ano de 1922 e que este ano, em 2022, completa o seu centenário e com certeza vai ser objeto, vai ser alvo de muitas discussões, de muitas mesas temáticas sobre essa mesma questão. E nesse caso, nesse encontro de hoje, nesse vídeo que nós estamos postando aqui hoje, nós vamos falar sobre um momento específico do modernismo brasileiro, que é ali nos anos 30 e no início dos anos 40, quando na verdade foi construída a chamada segunda geração modernista. E há nomes muito significativos, nomes muito emblemáticos na construção dessa segunda geração modernista, tanto na prosa quanto na poesia. Só para vocês terem dimensão do que eu estou falando, nomes do calibre de Vinícius de Moraes, Cecília Meirelles, Mário Quintana e o não menos poderoso Carlos Drummond de Andrade. E outros nomes que também são muito relevantes, mais especificamente no caso da prosa. É o caso de Raquel de Queiroz e o caso de Graciliano Ramos. Há outros nomes que também poderiam ser, a gente contar, mas são tantos que a gente não teria como listar todos eles aqui. Murilo Mendes e outros, Zé Lins do Rego e outros tantos, tá certo? O que há de mais significativo nesse processo será nós observarmos, olha quando eu falei assim, nós observarmos a questão cronológica para começar a nossa conversa, né? Pensar que se é nos anos 30, né? Se essa geração pós Tarsila do Amaral, pós Mário de Andrade, pós Oswald de Andrade, a galera que construiu mesmo o modernismo no Brasil, né? Esse momento, nos anos 30, 40, é um momento que coincide com a presença de Getúlio Vargas no poder, né? E aí nós vamos lembrar que a prática do getulismo no Brasil, a prática do varguismo no Brasil, gradativamente se estabeleceu em que medida, né? Essa prática getulista, essa prática varguista, por um lado tem a questão do trabalhismo, né? Essa preocupação em Vargas de criar uma legislação trabalhista, de ter pelo menos um discurso muito feericamente voltado para as massas trabalhadoras, e eu não estou nem falando do trabalhador do campo, eu estou falando especificamente do trabalhador chão de fábrica, né? Do trabalhador urbano brasileiro, do trabalhador, entre aspas, operário brasileiro, né? Mas ainda que pese, né, o fato de ser um discurso muito voltado para as questões trabalhistas, e aí tem todo esse discurso popular, esse discurso que tem essa identidade supostamente operária e proletária em Getúlio Vargas, mas o outro lado da moeda é que Getúlio é um governo ao longo de todo esse período, que é um período muito longo, né, galera? Um período bastante longevo. Vargas entra em 30 e ele permanece até 45. Só para dar uma lembradinha, de 30 a 34 foi o chamado governo provisório, porque Getúlio não foi eleito em 30. Ele até concorreu o processo eleitoral, o pleito, mas ele não foi o candidato vitorioso. O candidato vitorioso foi o candidato do Café com Leite, né? O candidato do presidente Washington Luiz, que foi o último presidente do Café com Leite, que indicou o seu sucessor, que era Júlio Prestes. E Júlio Prestes acabou ganhando dentro de um processo muito fraudado, de muita corrupção eleitoral, e isso acabou acirrando os ânimos e acabou promovendo uma passeata no até o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, que era a capital, e de algum modo houve ali uma pressão e o Washington Luiz foi deposto e o novo candidato vitorioso não foi empossado, foi o Júlio Prestes. Quem acabou assumindo na chefia, no comando dessa grande marcha de 30 foi Getúlio Vargas. E aí entrou para a história com o nome de Revolução de 30. Getúlio chega ao poder, então, provisoriamente ficaria por 4 anos, até que viessem eleições em 34. As eleições de fato ocorreram em 34, mas em 34, quando Getúlio chega ao poder, pela segunda vez, ele chega por uma eleição indireta. O que eu chamo de uma eleição indireta? Uma eleição em que o Congresso Nacional, deputados e senadores, já dotados de uma consciência que Getúlio Vargas era um nome de uma grande unanimidade, era um nome de grande representatividade no Brasil, eles acabam elegendo Getúlio Vargas para um mandato de 4 anos. Então Getúlio entra em 34, quer dizer, ele dá prorrogação ao mandato, na verdade, ele entra então eleito, mas é uma eleição indireta, é uma eleição entre seus pares, dentro do Congresso Nacional, não é uma eleição direta. Se o mandato era de 4 anos, supostamente, nós aqui já entendemos que o mandato deveria acabar em 38. Só que em 37, Getúlio, com pretensões de permanecer de maneira contínua no poder, né, sem essa prescritibilidade, esse prazo de ficar no poder, Getúlio, em 37, ele promove um golpe, que é o chamado golpe do Estado Novo. Esse golpe do Estado Novo foi articulado com aquele discurso de que os comunistas tinham um grande plano para derrubá-lo no poder, né?
derrubá-lo do poder, desculpe. E aí, nesse caso, seria um plano orquestrado pelo comunismo internacional, pela União Soviética, e aí iria matar líderes mundiais, o famoso plano Cohen, né? E aí ele descobriu esse plano engavetado, né, dentro da sede do Partido Comunista, aí começou essa onda de perseguir os comunistas, e Getúlio assume um perfil violentamente autoritário no Brasil, com caracteres nazi-fascistas, tornando-se inclusive amigo pessoal de Benito Mussolini, só para ter a dimensão do que aconteceu aqui. Então, a prática fascista, né, a prática de um governo autoritário, já estabeleceu notória e nitidamente, transparentemente no Brasil. Terrível isso, mas é um fato. De 37 a 45. A questão é, Getúlio completa esse mandato, né, ele fica até 45, esse mandato ali, ele terminado em 45, porque de algum modo houve uma pressão pela redemocratização no Brasil, e ele acaba tendo que sair do poder em 45, e quem assume é o presidente então eleito, né, o general Eurico Dutra, né, o general Dutra, que acaba entrando no poder, e Getúlio volta depois, em 51, mas aí eleito pela primeira vez, eleito pelo voto direto, mas isso já seria outro papo para outro momento. Fato é que nesse período bastante longo, esse período bastante robusto, né, cronologicamente, aí de Getúlio Vargas, de 30 a 45, nós tivemos a segunda geração, a que eu aludi aqui no começo de nossa prosa, com nomes muito significativos. Quais são as características dessa segunda geração? É difícil a gente colocar todo mundo no mesmo barco, né, e dizer que são características uníssonas, mas são características genéricas, mas que merecem ser observadas. A questão do verso livre, por exemplo, né, essa preocupação talvez essa despreocupação com a questão da rima, né, o tal do verso branco, né, há uma preocupação com a métrica, né, há uma preocupação na escolha das palavras, na silabação das palavras, no acabamento, na metrificação da estrutura poética, mas não há preocupação com rima, que seria uma preocupação ainda do parnasianismo, e que essa geração também abole, que essa geração também se coloca antônima, se coloca também contrária. Observar que há uma preocupação também com o caráter da psicanálise freudiana e da psicanálise junguiana, que já começa a entrar no Brasil. De outro jeito, eu estou dizendo que Jung, Freud e, em dada medida, até Lacan já começam a ser lidos no Brasil. Quando nós olhamos para a obra poética, por exemplo, de Drummond, ou para a estrutura poética de Cecília Meirelles, ou mesmo a estrutura poética de Vinícius de Moraes, esse componente do ser humano, da condição humana, das preocupações com a variação do comportamento humano, isso já aparece também. Por outro lado, é uma geração preocupada com temas regionais. Não se perdeu o foco da identidade brasileira, que era uma discussão muito cara ali da primeira geração, o que era o Brasil, né? Quem somos nós brasileiros, mas agora essa preocupação com essa regionalidade. Por exemplo, para quem não viajou, pegar a ideia. Por exemplo, quando a gente se apropria da obra de Jorge Amado, nesse período, por exemplo, nós temos Capitães de Areia, que é um clássico da literatura brasileira. Capitães de Areia é toda uma discussão da pobreza, da marginalidade, da população de pele preta, da pobreza especificamente Bahia, né? Então é uma discussão muito o cacau, a população que de algum modo vai sendo marginalizada dentro desse processo, onde não há uma interação social com a população branca e rica. Então a obra de Jorge Amado já é dotada de maneira muito clara, muito categórica desse elemento regional. E, por outro lado, alguns componentes políticos, no sentido de crítica ao autoritarismo. E aí a gente não tem como fugir disso, né? A crítica ao autoritarismo, porque o próprio governo Vargas criava, em certa medida, um impacto, né? Porque a geração modernista anterior apoiou Getúlio Vargas em 30, quando ele entra, né, gente? Mas apoiar quando ele entra, porque ele era o candidato à oposição. Mas depois que ele entra, que ele vai assumindo esses caracteres cada vez mais autoritários, aquela geração vai se distanciando dele, vai se afastando dele, e com uma série de dissabores. Oswald vai acabar indo morar um bom tempo na Europa, né? O caso de Tarsila do Amaral, que chegou a ser presa por Getúlio Vargas, detida, né? Presa é uma palavra meio forte, acabou sendo detida pela polícia varguista 2 vezes, por conta de algumas pinturas com caracteres muito sociais, destacadamente uma tela chamada Os Operários, né? Mas a obra que talvez mais caracterize esse descontentamento com esse regime autoritário é a obra de Graciliano Ramos, especificamente quando ele escreve Vidas Secas, que é uma obra que dá a dimensão, o próprio título, né, gente, Vidas Secas, dá a dimensão dessa secura, dá a dimensão dessa pobreza, dessa pauperização gradativa da população brasileira e algumas regiões que não são muito observadas, né? O interior do Nordeste, a região da Caatinga, a seca brasileira, o tipo de
pobreza e abandono que não se faz só na cidade, mas também se faz em algumas áreas rurais. Então, uma geração com... Por isso que eu disse em algum momento aqui nessa fala que é difícil colocá-la toda dentro do mesmo pote, né? Dentro do mesmo barco, dentro de uma mesma dimensão única, de uma dimensão ótima. Mas ficam aqui esses registros e a perspectiva, o desejo, talvez, de que vocês entendam o que foi falado. É claro que há muito mais, em outros vídeos, em outros posts, voltaremos a falar disso com mais detalhamento, tá certo? Se você gostou, dá um like. Se tiver muitos amigos, fale pra ele. Se tiver inimigo, não fale com ninguém a respeito disso. Fica só entre nós, valeu? Muito obrigado e até o próximo, minha gente.